O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse será o nosso tema de vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre os anjos, sobre o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, e os anjos também do Senhor. Nós já falamos aí há vídeos atrás quem é o diabo é o pai da mentira. O diabo aí, ele pode se transformar em anjo de luz, né? E muitas coisas mais. Mas hoje nós vamos falar sobre o anjo do Senhor. Falar de coisa boa que é melhor, né? Vamos lá? Vamos ler aqui o versículo do Salmo 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. No título desse salmo, indica que Davi escreveu essas palavras no contexto em que ele conseguiu escapar aí de uma possível complicação diante aí do rei filisteu em Gate, antes de fugir para a caverna de Adulão. Leia 1 de Samuel, capítulo 21, versículo do 10 ao 22. Então, faça essa leitura, tá? Porque Davi fugiu porque estava sendo perseguido pelo rei Saul. Então, ele escreveu esse salmo aí, olha: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, isso fala sobre o livramento do Senhor, que é dispensado aí ao seu povo. Deus cuida daqueles que são seus. Ele guarda e os livra de todo o mal. E por que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem? Como fica claro no texto bíblico, o salmista fala sobre o livramento do Senhor num episódio perigoso de sua vida. Os estudiosos sugerem que quando Davi escreveu essas palavras, talvez ele tinha em mente a ocasião em que o Jacó contemplou os anjos do Senhor que saíram ao seu encontro em Manaim, onde ele declarou: este é o acampamento de Deus. Leia Gênesis 32, que você vai saber sobre essa história aí de Jacó contemplando os anjos em Manaim. Essa declaração de Davi refere-se especificamente ao anjo do Senhor ou aos anjos do Senhor. No geral, embora ele fale de um anjo no singular, em várias passagens do Antigo Testamento, a designação anjo do Senhor se refere a manifestações especiais do próprio Deus em ocasião extraordinárias ao longo da história de Israel. Temos aqui algumas referências bíblicas para você fazer a leitura, tá? Você vai ler Gênesis 16, o versículo é o 17, Gênesis 18, versículo 19, Gênesis 31, o versículo 11 e Juízes, capítulo 6, versículo 13, tá? Que está falando aí sobre as manifestações do próprio Deus em ocasiões extraordinárias. Além disso, a significativa aí de aparição do anjo do Senhor a Josué como príncipe do exército do Senhor. Leia aí Josué, capítulo de número 5, versículo 13 ao 15, né? Porque o anjo apareceu ali como príncipe para Josué, e Josué obedeceu a voz do anjo, dizendo que aquele lugar era santo, que era para ele tirar a sandália dos seus pés, né? Então, o Senhor apareceu ali como forma de um anjo, um príncipe do exército do Senhor. Já o salmista tinha em mente os anjos do Senhor que estão a serviço dos filhos de Deus. A manifestação do anjo do Senhor no Antigo Testamento aponta para a manifestação final de Deus na pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Leia Colossenses capítulo 1, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Emanuel, que significa Deus conosco, que acompanha os cristãos todos os dias até a consumação dos séculos. Leia Mateus capítulo 28, versículo 20. Em Cristo, através do Espírito Santo, Deus habita com seu povo, guardando e livrando, fortalecendo de todas as situações. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Deus é fiel
e guarda todos aqueles que o temem, como diz aí o Salmo 91 e o Salmo 121. Esse salmo é um salmo que eu gosto muito aí, do Salmo 121. É um salmo maravilhoso, em que o Deus é o guarda de Israel, que guarda o seu povo, guarda o povo dele, o povo escolhido, chamado por Deus. Eu vou fazer essa leiturinha aqui do Salmo 121, para a gente ter maior entendimento aqui do que Deus está falando, que ele é o guarda de Israel. Vamos ler? O tema aqui do Salmo 121 é o seguinte: Deus é o guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que tosquenejará e nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à sua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. E também nós temos aqui o Salmo 91, o versículo é o 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Muitas pessoas usam aí o Salmo 91 como amuleto, deixar a Bíblia aberta, mas aqui temos que sermos realistas e usar a prática. O que é a prática? Nós sabemos que os anjos do Senhor estão mesmo ao nosso redor. Nós temos que ter essa certeza. Não somente uma coisa superficial, falada assim ao assado, não. Nós temos certeza do que o anjo do Senhor está do nosso lado e que Deus vai enviar os seus anjos para nos proteger, assim que Jesus também foi recebido ali quando ele estava passando aquela situação que ele foi tentado pelo diabo, e o Senhor enviou os seus anjos para o confortar. Depois de tudo aquilo que ele passou, o Senhor enviou os anjos para confortar ele. E ele foi confortado pelos anjos. E por isso que a palavra está dizendo, está se cumprindo dizendo para nós, que o Senhor dará ordem aos anjos dele para nos guardar de todo mal. Quanto aos anjos, sabemos muito claramente que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz aí Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E a Bíblia promete que Deus dará ordem aos seus anjos para o respeito dos fiéis, para que os guardem em todos os seus caminhos. Nessa passagem, não apenas mostra o cuidado do Senhor com seus filhos, mas também fala do ministério dos anjos como auxiliares espirituais a serviço de Deus. Isso quer dizer que muitas vezes Deus cumpre a sua vontade e expressa o seu cuidado com o seu povo através da sua atuação desses agentes angelicais. Os anjos são seres espirituais, criados por Deus, cuja principal ocupação é honrar o Senhor e glorificar o seu nome. Dessa forma, eles estão constantemente a serviço de Deus, prontos para obedecer à sua vontade. Então, quando o escritor bíblico escreve que Deus dará ordem aos seus anjos ao respeito dos cristãos, significa que uma das formas pelas quais eles glorificam a Deus servindo o seu povo escolhido. De acordo com a vontade do Senhor, os anjos muitas vezes atuam como agentes que protegem os fiéis, como o salmista Davi testificou dessa verdade quando escreveu: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os teme e os livra. Salmo 34, versículo 7. E isso também está de acordo com o que está escrito no livro de Hebreus 1:14. Os anjos, eles são espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Mas é importante perceber que a promessa divina de proteção angelical está ordenada de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor, ele escolhe quem ele protege. O Senhor é quem escolhe. Ele fala: anjo, olha, vai lá que tal pessoa está
correndo perigo, né? Acontecendo alguma coisa. Então ele envia, ele dá ordem para aquele anjo proteger, né? E ele protege todos os que depositam a sua confiança nele. Então, antes do salmista escrever, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem, ele escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? Que é o versículo 1 aí do Salmo 91. A pessoa que faz do Senhor a sua morada não tem que temer, porque o próprio Deus se encarrega de cuidar dela frequentemente, e ele assim o faz por meio do ministério dos anjos. Então, os anjos do Senhor, eles acompanham os cristãos. Deus cuida e protege os seus servos. Muitas vezes ele manifesta esse cuidado e proteção através do ministério dos anjos. Nesse sentido, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem para protegê-los e defendê-los. Um exemplo clássico aqui, né, de anjos que o Senhor enviou para acampar-se ao redor dos servos de Deus pode ser visto no episódio em que o rei da Síria enviou seu exército para cercar aí o profeta Eliseu em Dotã. Naquela ocasião, o servo do profeta de Deus ficou assustadíssimo, mas quando seus olhos foram abertos, ele pôde contemplar o exército do Senhor em redor aí de Eliseu. Leia aí 2 de Reis, capítulo 6, versículo 17. Mas o fato é que sabemos que os anjos do Senhor cuidam dos seus servos, né? E o que acontece? Ele protege, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós vemos também aí Ezequias, né, descendente aí do salmista, ele confiou em Deus quando a Síria começou, né, ameaçar a cidade de Jerusalém. O anjo do Senhor destruiu, o exército invasor. Olha, 185 mil a glória, Mateus 25, 31. E os anjos, eles estão disponíveis para serem usados por Deus quando desejar. Os anjos separam os ímpios e os enganadores que estão, né, no meio da igreja para a perdição eterna. Entenderam? Os anjos, eles só conhecem o que Deus lhe revela. Marcos 13, 32. Os anjos ouvirão os juízos de Deus. Lucas 12, versículo 9. E a alegria dos anjos é por um pecador que se arrepende. Então, quando um pecador se arrepende,
Há uma alegria, uma festa no céu quando alguém entrega a sua vida para Jesus. Você pode ler aí Lucas, 15:10. Os anjos conduzem o espírito e a alma dos salvos ao paraíso no aguardo da ressurreição do corpo. Leia Lucas 16:22. Os anjos são seres imortais. Leia Lucas 20:36. A ressurreição de Jesus as mulheres e os discípulos, ou seja, Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, os anjos foi quem anunciaram aí a ressurreição de Jesus, Os anjos estiveram ali sempre presentes no ministério de Jesus. A cada ser que determina, Deus pode corresponder um anjo que sirva sobre ordenança divina. Leia Mateus 18:10. Os anjos entregaram as tábuas da lei a Moisés, Leia Atos capítulo 7 e também Gálatas 3:19. Os anjos de Deus jamais nos separam do amor de Deus em Cristo. Leia Romanos 8:38-39. Então a presença dos anjos está também, muitas das vezes, nas adorações que o seu povo faz. Os anjos têm uma linguagem própria de comunicação entre eles e Deus. Eles se comunicam também com os humanos em sua linguagem. Veja bem aqui o que eu estou falando. Eles têm a sua linguagem para falar conosco. Então você vai ler Lucas capítulo 1 e versículo 13, tá? Para tirar essa dúvida, ao 20. E 1 Coríntios capítulo de número 13:1, tá? Sobre a linguagem dos anjos. Tem a proibição de culto aos anjos, Porque tem muita gente que adora os anjos. Mas a adoração tem que ser somente ao Senhor Jesus e não aos anjos, tá? Porque os anjos são espíritos ministradores que servem a Deus, ao Senhor Jesus. Você vai ler Colossenses capítulo 2, versículo 18, Apocalipse 22, 8 e 9. Os anjos como testemunho, leia 1 de Timóteo capítulo 5, versículo 21. Jesus Cristo é mais excelente que os anjos. Hebreus 1:4. Anjos, eles foram criados pela palavra de Deus. São criaturas que não podem e não aceitam ser divinizados ou adorados. Leia Juízes capítulo 13, versículo 16. E Hebreus 1, o versículo 5. E Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Os anjos adoram a Jesus Cristo. Hebreus 1:6. Anjos podem assumir aparências físicas, vento, fogo ou aparência humana. Leia aí Gênesis 18 e Hebreus 1:7. Quando você faz essas leituras aí, que estou falando desses livros, essas leituras vai te responder aí se os anjos podem assumir aparências físicas e como vento, fogo ou aparência humana. É bom aí eu te dar um exercíciozinho, para você praticar em casa. É bom você fazer essas leituras aí. Os anjos são servos e conservos e não senhores, Leia Hebreus 1:13 e Apocalipse 22, 8 e 9. Os anjos são mensageiros fiéis da inerrante palavra de Deus. Hebreus 2:2. Os propósitos de Deus não têm os anjos como prioridade, mas a humanidade, tá entendendo? Hebreus 2:5. Olha como você é importante, Nós somos importantes para Deus. Nós somos prioridade para Deus, Estamos em primeiro lugar, estamos no topo, nós estamos no número 1, Estamos ali no primeiro lugar. Quando se trata aí de propósito de Deus, entenderam? A ordem angelical é superior à ordem humana em poder. Por quê? Porque eles estão com Deus no céu, entendeu? Eles são seres celestiais. Leia Hebreus 2:7 e também você vai ler Salmo 8, tá? Os anjos de Deus não são destinatários da salvação, mas sim a humanidade que crer no Senhor Jesus como Salvador, Então, Hebreus 9:16. Então, você viu aí que os anjos não são destinatários de salvação, mas sim todos nós. A soberania divina pode criar tantos anjos quanto desejar. Por isso, eles são incontáveis, o número deles. Leia Hebreus 12:22. Deus pode usar anjos para provar o nosso amor da forma de hospitalidade, Leia Hebreus 13:2.
E os anjos estão atentos à pregação do evangelho no mundo. Leia 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Os anjos não têm iniciativa e nem estão autorizados a se pronunciar em si mesmo qualquer juízo contra qualquer criatura de Deus. De Pedro, na verdade, capítulo 2, versículo 11. E também Judas, no versículo 9. E no Antigo Testamento há referências ao anjo do Senhor, que pelo contexto descobrimos que se trata aí da teofania do Messias pré-humanado, E Jesus Cristo. Então você vai ler Gênesis 16, versículo 7. Você vai ler Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15, Juízes 6, do 11 ao 24. Como eu disse, é bom que você faça esses deverinhos de casa, esses deveres, Você lê essas passagens bíblicas que vai tirar suas dúvidas aí sobre os anjos, sobre o próprio Senhor aí, como sendo o anjo do Senhor que acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então Deus usa os anjos e pessoas no cumprimento dos seus propósitos. Também temos que ficar atento aí às situações de cada dia, porque muitas das vezes o Senhor nos protege através dos seus anjos. E os anjos, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, porque pertencem à ordem angelical e não à humana. E temos alguns versículos que falam aí sobre os anjos, como eu citei várias vezes aí, Hebreus 1,14, que os anjos, eles não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E também lemos Hebreus 1,7 aqui. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. E Salmo 103, versículo 20. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Mateus 18:10 diz, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles dos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Hebreus 1:5, versículo 6 diz, pois o qual dos anjos Deus de alguma vez disse, tu és meu filho amado, hoje eu te gerei, e outra vez eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Marcos, capítulo 1, versículo de 11 ao 13 diz, então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, e os anjos o serviram. E vamos ler Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Apocalipse 12, 7 e 9 diz, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 5:11, versículo de 11 ao 12 diz, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, de milhões e de milhões. Eles rodeavam o trono branco, bem como os seres viventes, e os anciões cantavam em alta voz, digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Lucas, capítulo 1, versículo 19 diz, o anjo respondeu, eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Essa passagem bíblica se refere aí quando o anjo Gabriel trouxe a notícia a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Então, Gabriel aí é um anjo das boas novas. Lucas 15, versículo 10 diz, eu digo que da mesma forma
A alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, quando um pecador se entrega ao Senhor Jesus, a alegria do céu, há festas, no céu, os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. E para finalizarmos, vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo do 8 ao 9, que diz o seguinte: Eu sou João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo ouvido, visto, caí aos seus pés do anjo, que me prostou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faças isso, sou servo como você e seus irmãos e os profetas, e os que me guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então não esqueça, esse vídeo de hoje foi para te falar que o anjo do Senhor estará ao redor daqueles que o temam e os livra, Salmo 34, versículo 7. E que os anjos são espíritos ministradores que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Não esqueça que Deus sempre vai enviar os seus anjos para proteger os moradores da terra, aqueles que temem ao Senhor. Então existem os anjos, da parte de Deus. Esses anjos, sim, eles vêm para nos proteger, porque eles são anjos bons. E que Deus abençoe sua vida, seja edificado com essa palavra, seja abençoado. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.